Direito Penal, interpretação da norma penal. Continuando os estudos da interpretação da norma penal, ainda falando da integração da norma penal relacionada aos métodos interpretativos, podemos dividir os métodos interpretativos quanto aos meios de interpretação. E em relação a isso, nós teremos o método gramatical e o método histórico, que são considerados métodos clássicos de interpretação, bem como o método sistemático, o método progressivo e o método teleológico, que são considerados métodos contemporâneos de interpretação. Em relação à interpretação gramatical, ela também é conhecida como interpretação literal, sintática ou filosófica, e ela busca o significado literal das palavras, portanto trata da morfologia e da exegese do texto. E é importante lembrar o que o artigo 5º da LINDB diz em relação à interpretação, que diz que na aplicação da lei o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. Portanto, mesmo na interpretação literal, o juiz tem que verificar a aplicabilidade real da norma penal, obviamente limitada pelo princípio da legalidade, em especial no direito penal, que é corolário do princípio da taxatividade, que foi estudado em aula anterior. E caso você tenha o nosso fichamento visual, poderá clicar nesse link e será direcionado ao fichamento para revisar essa aula. E é importante lembrar que o princípio da taxatividade determina a vinculação do legislador em relação à determinação do tipo penal e da sanção penal, bem como obriga o juiz à máxima vinculação ao mandamento. Portanto, embora haja possibilidade de interpretação do texto penal, ele deve ficar adstrito a este. E é importante apontar que essa é a forma mais singela de interpretação da norma penal, tendo como modus ou forma de interpretação, primeiramente o sentido comum da linguagem, pois, conforme Karl Lawrence, a lei é para o povo. Dessa forma, a lei deveria ser tão simples que qualquer um do povo poderia entendê-la. E nós sabemos que no Brasil isso é um pouco precário de se falar. E, posteriormente, deveria ser analisada no seu sentido técnico. Em especial, isso deve ser levado em consideração em relação aos próprios termos técnicos. Assim, a regra básica de interpretação gramatical pode ser disposta em duas regras: que a lei não contém palavras supérfluas e que as expressões técnicas devem ser interpretadas em sua conotação técnica. Ainda em relação à interpretação quanto aos meios, temos a interpretação histórica, também conhecida como temporal. Ela busca as razões e os fundamentos da criação da lei. Dessa forma, ela deve levar em consideração os elementos históricos e jurídicos no momento da criação da lei interpretada. Em relação aos elementos históricos, podemos dividi-los em intrínsecos e extrínsecos. Os intrínsecos são os trabalhos legislativos, as exposições de motivos da própria lei e os debates legislativos. Os extrínsecos, por sua vez, levam em consideração o contexto social, econômico e político à época da formação da lei. Já em relação aos elementos jurídicos, ele leva em consideração as legislações anteriores, analisando, portanto, a evolução da lei durante o tempo. E diante da necessidade de evolução em relação aos métodos interpretativos, surgiram os métodos mais contemporâneos, começando pela interpretação sistemática, que também é conhecida como interpretação lógica ou sistêmica. E conforme Norberto Bobbio, essa interpretação busca as razões e os fundamentos da norma penal dentro do seu microsistema, procurando verificar a unidade conceitual do ordenamento jurídico. Assim, esse método analisa a norma que está contida dentro de um código ou estatuto, resolvendo algumas antinomias, buscando, portanto, o espírito do sistema. E em relação a antinomias, nós já tivemos uma aula anterior que explica detidamente essa nomenclatura. E caso você tenha o nosso fichamento, basta clicar nesse link e será direcionado a ele para revisão. E podemos citar como exemplo da interpretação sistemática a interpretação realizada em relação ao artigo 157, parágrafo 3º do Código Penal, que é o crime de latrocínio,
pelo STF em relação ao julgamento do júri. Lembrando que o latrocínio é o roubo seguido de morte. Entretanto, como sabemos, o crime de homicídio, segundo a Constituição Federal, deve ser julgado pelo tribunal do júri. Só que o crime de latrocínio se encontra dentre a relação dos crimes contra o patrimônio. Assim, por se encontrar dentro da relação dos crimes contra o patrimônio, o STF editou uma súmula, que é a súmula 603, que determina que o crime de latrocínio não é julgado pelo tribunal do júri, que diz que a competência para processo e julgamento de latrocínio é do juiz singular e não do tribunal do júri. Dessa forma, fica clara a interpretação sistemática do STF em relação a esse artigo. Ainda em relação à interpretação quanto aos meios relacionados aos métodos contemporâneos, temos a interpretação progressiva, também conhecida como interpretação evolutiva ou interpretação adaptativa. Essa interpretação leva em conta a realidade atual em que vivemos, pois a lei ela é produzida em um momento distinto do momento contemporâneo. Portanto, ela adapta a lei às necessidades e concepções do presente, levando em consideração a realidade social e as modificações político-sociais do nosso tempo. Um exemplo dessa interpretação contemporânea pode ser visto no artigo 234 do Código Penal, que diz respeito à criminalização do escrito ou objeto obsceno. E esse artigo fala: fazer, importar, exportar, adquirir ou ter sob sua guarda para fim de comércio, de distribuição ou de exposição pública, escrito, desenho, pintura, estampa ou qualquer objeto obsceno. Observe que objeto obsceno deve ser interpretado pelo juiz, que nesse caso deverá levar em consideração o contexto contemporâneo em que está inserido. E podemos citar como exemplo o quadro de Cleópatra, que foi produzido por Gian Pietro Risi entre 1520 e 1540. E essa questão de arte sempre foi muito criticada, ou sempre teve muita controvérsia em relação à lei. E aí determinada obra pode ser considerada obscena por causa do contexto social em que está inserido. Por fim, temos a interpretação teleológica, que também é um método contemporâneo. Ela busca identificar o fim proposto pela lei, ou o objetivo da lei. Dessa forma, ela se utiliza de outros métodos interpretativos para alcançar esse objetivo, tais como o método gramatical, o método histórico e o método sistemático. E ela busca responder à questão do que a lei queria proteger efetivamente. E é importante frisar que essa é uma interpretação bem polêmica. Afinal de contas, quem faz a interpretação leva em conta muitas vezes coisas que não estão relacionadas à lei. Lembrando que, ao interpretar a lei, o juiz deve levar em consideração a voluntas legis, conforme vimos em aula anterior. E aqui eu quero deixar um texto de alerta em relação a esse assunto, porque ao contrário do que algumas pessoas pensam, o Reich, ou o nazismo que levou à exterminação de 6 milhões de judeus, foi produzido por um legislativo, um executivo e um judiciário. Eram leis que estavam em vigor e foram postas em prática. Como diz esse texto, que no dia 15 de setembro de 1935, portanto antes da Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler estava reunido com os demais membros do Partido Nacional Socialista Alemão, dos Trabalhadores, em Nuremberg, que por ocasião já era o maior partido instituído e no poder na Alemanha, por ocasião do seu 7º Congresso Anual, em uma sessão extraordinária, foram adotados alguns textos que Hitler sugeriu. Entre eles estavam a Lei da Bandeira do Reich, a Lei da Cidadania do Reich e a Lei de Proteção do Sangue e Honra Alemães. Esse conjunto de leis formavam o que ficou conhecido como Leis de Nuremberg. Essas leis foram votadas em um congresso, foram aprovadas e foram legitimadas pelo judiciário. Portanto, não se iludam. Se vocês não se envolverem, os poderes farão o que querem. E nem sempre o que eles querem é o melhor para o povo. Daí eu posso apontar, por exemplo, um ideário interpretativo
para o juiz de direito, em que o juiz, primeiramente, se utiliza do método gramatical, posteriormente analisa a lei pelo método histórico. Com o resultado dessa interpretação, ele se utiliza da interpretação sistemática e da interpretação progressiva, interpretando, por fim, a lei através da interpretação teleológica, aplicando finalmente ao caso concreto. Esse seria o sonho de todo aplicador de direito. Pelo menos deveria ser.